Saúdo a todos com a paz do Senhor, os ouvintes que estão nos seus lares, ouvindo a palavra de Deus, fazendo as suas atividades nesta tarde de sábado. Nós estamos aqui anunciando o ID de Jesus, Ele que nos mandou pregar o Evangelho, o ID por todo mundo. E nós estamos aqui obedecendo a palavra do Senhor. Nós somos ali da Assembleia de Deus Templo Central, que é a equipe evangelizadora, que tem aqui como dirigente a irmã Lucinha, que está sempre aqui pelas ruas de Antônio Diogo, junto com a sua equipe. Quando não estão aqui em frente aos lares dos irmãos, estão com a caixa de som, anunciando rua após rua, falando do amor de Jesus, anunciando a palavra de Deus, o Evangelho genuíno e verdadeiro. A Assembleia de Deus Templo Central, sede aqui no Antônio Diogo, onde nós nos congregamos, fica ali na rua Jerusalém, número 100. Os cultos nos domingos, a partir de 6 horas da tarde, aos domingos. E na sexta-feira é o ensino da palavra de Deus, a santa doutrina do Senhor, com o pastor Joias Batista. É o pastor presidente da Assembleia de Deus, e aqui Antônio Diogo. E nós, pela misericórdia do Senhor, estamos também aqui fazendo esse trabalho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, anunciando que Jesus vai voltar. Quero deixar um versículo da palavra do Senhor para meditação, para os ouvintes que estão nos seus lares possam ouvir e meditar e pesquisar, e o Espírito Santo é que vai falar no seu coração nessa tarde. É o Espírito Santo que vai despertar você para a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia em casa, hoje a palavra de Deus está sendo anunciada em todos os lugares, através dos meios de comunicação. Todos conhecem a palavra de Deus, mas muitos ainda não têm se despertado para a vinda do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra do Senhor, apenas a parte A do versículo, que fica lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, o versículo 6 diz: E disse-lhe Jesus, amém? Glória a Deus. Os ouvintes vão pesquisar agora, pelo poder do Espírito Santo, o que foi que Jesus disse. Em várias partes do Evangelho que fala assim desta maneira. E Jesus disse, mas aqui especificamente, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, o versículo 6, e disse-lhe Jesus. O que foi que Jesus disse? É o que nós estamos anunciando nesta tarde. E você que, pelo Santo Espírito de Deus, despertou agora neste momento, porque todo dia nós ouvimos a palavra de Deus, e muitas pessoas conhecem, ouvem, mas nós perguntamos, por que Jesus morreu? Agora, na pregação do Evangelho, na leitura oficial, nós ouvimos que está ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Assim como também Jesus morreu uma única vez pelos pecados de muitos. E muitas vezes nós perguntamos às pessoas, não, eu conheço a palavra de Deus, eu sei, mas uma pergunta simples, por que Jesus morreu na cruz? E as pessoas não sabem responder. E outras vezes nós perguntamos, e por que Jesus ressuscitou? Também não sabe responder por que Jesus ressuscitou.
E nós sabemos que Jesus, ele morreu pelos pecados de muitos, que todos nós queremos o Senhor Jesus como Salvador. Quem é que não quer Jesus como Salvador? Todo mundo quer ser salvo, ninguém quer ir para o inferno, todos querem ser salvos. Mas vai chegar também o momento de você aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E quando Ele é Senhor, então você vai ter que dizer para Jesus para onde é que você vai, para onde é que você está fazendo, se é do agrado do seu Senhor, para onde você está indo hoje, é do agrado de Jesus. Jesus pode ir junto com você para onde você vai. Então daí nós vemos que também precisamos aceitar o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas. Para que naquele grande dia, quando Jesus vier buscar os salvos, os santos, os eleitos, porque anunciamos todo dia que Jesus está voltando. Não sabemos qual é o dia nem a hora, mas nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Esta é a nossa missão, anunciar que Jesus está voltando. E precisamos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Não é depois da morte que nós vamos nos preparar. Não é apenas dizer, depois que eu morrer, Deus faça comigo o que Ele quiser. O momento de nós nos prepararmos é aqui, é agora, para a vinda do Senhor, para que na sua vinda gloriosa possamos encontrar o nosso nome escrito no livro da vida, ouvir Jesus chamar pelo nosso nome, como a nossa irmã acabou de dizer, irmã Imaculada. E aquele que não for encontrado o nome no livro da vida, não entrará na cidade santa pelas portas. Enquanto estamos aqui, estamos nos nossos afazeres, na nossa lida diária, mas muitas vezes estamos mais preocupados com as coisas aqui deste mundo, sem nos preocuparmos com a nossa vida espiritual. Preocupados apenas com o pão de cada dia. É errado? Não. Mas nós não devemos buscar a Deus apenas pelo pão que perece. Apenas na hora da dificuldade, da aflição. Buscar Jesus apenas para ser curado. Buscar Jesus apenas porque está precisando de algo dentro do seu lar, da sua casa, e um problema financeiro que ele não tem condição de ser resolvido. Buscar Jesus dessa maneira não é suficiente, apenas pelo pão que perece. Mas aceitar Jesus como Messias, como Salvador, para que possa fazer parte do reino de Deus. Jesus, ele estava diante de uma grande multidão e ele já era tarde. Ele disse: não vamos despachar esse povo aqui, já está com os 3 dias que eles estão aqui. E mandou que ali eles comprassem pão. E Filipe disse: como é que nós vamos comprar pão para dar para esta multidão toda? E ali tinha um menino com 7 pães e quantos peixinhos? 2 peixinhos. E Jesus operou ali um grande milagre. A multiplicação dos pães. Todos comeram e foram saciados. E ainda sobrou quantos cestos de pães? 12 cestos de pães. No outro dia a multidão estava ali novamente. Mas eles não estavam interessados em Jesus como Messias. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Eles estavam ali apenas pelo aquele pão cotidiano, aquele pão que perece. E o Senhor Jesus falou para aquela multidão que nós não devemos buscar o
Senhor, buscar Deus apenas pelo pão que perece, mas como Messias, como Salvador. E aquela multidão que Jesus acompanhava Jesus, que viu os milagres de Jesus, eles acompanhavam apenas para ver os milagres e para comer o pão que perece. E de maneira nenhuma eu ensino para nós, para buscar o Senhor, não apenas pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para sempre, que é o pão que desce do céu. É o pão vivo que desce do céu. E esse pão é Jesus. E ele disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Você já encontrou uma resposta, mas tem várias. E você pode pesquisar aí no celular, quando o Espírito Santo, quando você for à noite. Muitos têm o costume de orar, de rezar. Então você vai procurar o que foi que Jesus disse. E o Espírito Santo vai operar no seu coração. E Deus vai abrir a sua mente, o seu entendimento, para que você não fique apenas contente com este pão que perece, apenas por uma cura que muitas vezes nós recebemos, mas que muitas vezes por essa matéria, um dia aqui, não sabemos de que maneira, pelo pecado, que a morte que entrou no mundo, todos hão de morrer. Talvez você diga: não, mas eu não peco, eu estou dentro aqui do meu lar, eu não bebo, eu não fumo, eu não saio dentro da minha casa, eu não faço nada errado. Mas não se preocupe não, porque Adão, ele já pecou por você. E pelo pecado entrou a morte no mundo. E o aguilhão da morte, o que é? O pecado. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se a pessoa morre, e se nós vamos morrer, e se nós morremos é porque pecamos. Se não tivesse pecado, não tinha morrido. Jesus morreu e levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Diz lá em Isaías capítulo 53, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. E ele morreu pelos nossos pecados, para que nós possamos ter o direito de salvação, para sermos justificados diante de Deus. Jesus ressuscitou para justificar a nossa carne, para nos tornar justos. Jesus nos justificou diante do Pai. É por isso que nós sempre dizemos e falamos, e a palavra do Senhor diz, para que nós venhamos aceitar Jesus, para sermos justificados diante de Deus. Talvez você ainda não tenha pensado por esse lado da justificação, que nós precisamos ser justificados diante de Deus. E nesta tarde, o Senhor nos abençoe, o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida e você abrir a porta do seu coração, porque o Senhor Jesus está às portas. Eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus.